A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, pastor e meus companheiros. E quem vos saúda nesta manhã com muita alegria é o vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero e peço a Deus que esta mensagem sirva de edificação, de alegria e de renovação espiritual. E você que quer compreender melhor, estudar um pouquinho da palavra, embaixo no link você pegará todas as informações sobre a FAEST e que o Senhor vos abençoe. E a palavra que eu tenho para ler encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, e tomando por base o versículo 14 e versículo 15. Mas antes eu quero pedir que você não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se não for muito incômodo, falar com outros irmãos sobre este canal. Eis a palavra. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E eu quero repetir uma frase aqui do versículo 14, que diz: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Meus irmãos, uma palavra muito poderosa. Para quem olha sem entender um pouco da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo pendurado na cruz do Calvário, crucificado, derramando o seu sangue, era o final de uma carreira que estava sendo derrotado. Mas, ao contrário, a morte de Jesus estava aniquilando o império da morte, aniquilando o diabo. E podemos entender que estava se cumprindo naquele momento aquela mensagem que nós chamamos do proto-evangelho, que encontra-se lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus estava lançando a maldição sobre a serpente. Fala de uma palavra assim: e o filho, a semente da mulher, ferirá a tua cabeça. Meus irmãos, ali foi a primeira mensagem de esperança para o homem que estava perdido no pecado. Que alguém ia se levantar para destruir o império da morte, para ferir a cabeça da serpente. E os tempos passaram, mas dentro do plano de Deus, dentro do seu calendário, estava cumprindo-se tudo integralmente. E a palavra nos diz que no final, na plenitude dos tempos, ele, coisa gloriosa, através do nascimento, da unção, da sombra do Espírito Santo sobre Maria, que não teve o concurso humano, nasceu o ente que seria chamado Santo, que seria chamado Filho de Deus, que passou a ter o nome de Jesus. E esse Jesus é o nosso libertador. Ele nasceu, viveu como uma criança, dependeu de pai e mãe, cresceu como menino, brincou. Aprendeu praticamente a profissão de seu pai, que era carpinteiro. Frequentou a sinagoga. E depois, quando tinha quase 30 anos, ele chega para o Jordão, é batizado por João Batista e começa o seu ministério. Ali estava o verdadeiro Deus, estava o verdadeiro homem. E como homem, ele pregou as boas novas. Ele falou a respeito do reino dos céus, falou da bênção, curou enfermos, ressuscitou mortos.
e libertou endemoniados, fez milagres poderosos, mas anunciou sempre para o discípulo que o final seria a cruz. E agora, nesta palavra tão poderosa, nós vemos que ele, pela morte, aniquilou o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. Meu irmão, minha irmã, no completar o tempo da palavra de Deus, este ser terrível, Satanás, será aprisionado. Mas, por enquanto, ele está incomodando. Mas acontece que seu império foi aniquilado. O império da morte. O homem agora tem esperança, e a esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, nos livrou e abriu o caminho para o céu, abriu a porta. E esta entrada é por ele mesmo, quando ele diz, eu sou a porta, meus irmãos. Esta porta ainda permanece aberta. Esta porta é a porta poderosa de salvação. Esta porta chama-se Jesus, entra por ele, recebe a bênção, a vida. E se você, meu irmão, minha irmã, entrou por esta porta, está no caminho da vida, você está debaixo da libertação daquele ser poderoso que aniquilou o império da morte, aniquilou as forças satânicas do diabo e trouxe a glória, trouxe o poder, trouxe a esperança, trouxe a alegria, trouxe o raiar de uma nova esperança para o homem. Mas isso tudo não é com mérito humano. Tudo isso acontece pela graça, pela misericórdia de Deus. Do homem resta somente uma coisa: crer que Jesus é o Salvador. Por isso a igreja continua pregando o evangelho. Por isso nós continuamos evangelizando. Por isso as forças do mal fazem tudo para impedir o crescimento da igreja, a pregação do evangelho. Mas o poder de Deus, o poder do Espírito Santo que está na igreja, que foi enviado pelo próprio Senhor, conforme ele anunciou, prometeu, dá poder, dá graça à igreja, dá graça ao seu servo para anunciar a palavra. E nós continuamos anunciando, porque nós estamos vivendo debaixo, na unção e na graça, de um império que não tem fim, que é o império de poder, o império do Senhor Jesus Cristo, esse reino espiritual. E esse reino das trevas que luta contra nós é um reino que está aniquilado, que o seu chefe tem a cabeça ferida, não tem aquelas forças que pensava, e pelo poder do Senhor Jesus Cristo, no seu nome, ele nos libertou do poder e do império da morte. Meu irmão, minha irmã, você é livre. Você é um homem que tem a bênção espiritual que veio do Senhor Jesus Cristo. Continua firme, servindo o Senhor com alegria. E neste momento mesmo, neste dia, ou nesta noite, ou a hora que você for ligar para ouvir esse programa, o Senhor estará contigo, te abençoando, te dando graça, pois é a sua promessa. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que o Senhor te abençoe, te enche de alegria, esperança e renovação espiritual. Eu peço tudo isso no nome do Pai e quero agora orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, tua serva, enche de alegria, dando ânimo, dando entusiasmo, para que eles continuem te servindo e ficar nessa esperança gloriosa que um dia tu vem buscar o teu povo. Tudo isso eu peço, em nome de Jesus. Amém.